que você esteja aberto, disposto para ouvir o que Deus tem a ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus. O tema da pregação de hoje é: sua salvação está protegida. Sua salvação está protegida. Nós vamos ler todo o capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro. São 25 versículos. A carta de Pedro está no Novo Testamento, lá já para o final, depois que passa todas as cartas de Paulo, Filipenses, e aí vem Tiago, Hebreus, aí começa, você acha a 1 Pedro. O capítulo 1, nós vamos ler todo, e graças ao Senhor, o que Deus preparou para nós hoje nessa palavra, tudo já foi dito aqui em várias ocasiões, na abertura do culto, no louvor, na ministração que a Bruna fez, no que o pastor falou, e é só confirmação do Senhor. Então, que você esteja atento, com os ouvidos abertos para aquilo que Deus quer falar. Nós vamos falar de salvação porque a vinda do Senhor está próxima, muito próxima. E algo que eu quero, antes da gente começar a ler, e aliás, falta uma coisa, né? Falta a Luzinha orar pela minha vida, viu? Era o pastor Felipe que ia fazer, ele não passou o cajado. Estendo as mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, que está a sua filha, Pai, tua serva, Pai, que vai ministrar a palavra, Pai. Pai querido e santo, que o Senhor venha usar ela, Pai, abre a boca dela, tudo aquilo que o Senhor já pôs no coração dela, ela venha expanir pela igreja, Pai, abençoa grandemente a vida dela, Pai. Senhor, derrama da tua graça, Pai, cada dia mais sobre a vida dela, Senhor. Vai enchendo mais cada vez a vida dela, Senhor. Usa, Pai, como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Pai querido e santo, abençoa a sua família, Senhor. Vai guardando o lar dela, Pai, a vida dela, onde quer que ela vá, que o Senhor cobre ela com teu sangue, Pai. Livra de todo mal, em nome de Jesus. Pai querido e santo, que possamos estar com os corações abertos para receber a tua palavra, Senhor. Que venhamos praticar, Pai, pôr em prática aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, Pai. E que tudo aquilo que vem para atrapalhar, para roubar a palavra, todo sono, todo cansaço emocional, tudo aquilo que vem para roubar a palavra, que sai em nome de Jesus, que aqui reina a glória do Senhor, aqui reina o Senhor neste lugar, que Ele seja o primeiro entronizado em nossas vidas, Pai. Pai querido e santo, eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Agora sim. Agora estou ungida, né? Olha para ver, né? Entendi. Bom, o tema do ano, né, da Projeto de Deus, de todos os projetos, é restaurando a presença de Deus. E a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Todos entenderam? O que eu preciso para ver o Senhor no grande dia? Santificação. Mas antes disso eu preciso ser salvo, claro. E quem nos salva? O Senhor Jesus. Nós vamos passar mais ou menos por isso aqui hoje, mas eu quero primeiro dizer para vocês que a gente ouve falar aí sobre os fins dos tempos, né? Será que já chegou os fins dos tempos? Sim, já chegou. Mas não é agora não. Tem pelo menos 2025, 26 anos que o fim do tempo chegou. Porque deu início aos últimos tempos quando Jesus veio na sua primeira vinda. Ali iniciou os últimos tempos que os profetas anunciavam. E nós vamos ler aqui na carta de Pedro que os profetas falavam inspirado pelo Espírito Santo, mas não tinham conhecimento do que era, de quem era esse Cristo, que tempo que viria, como seria. E então ali, quando Jesus veio na sua primeira vinda, iniciou o fim dos tempos, o grande dia do Senhor que os profetas tanto falavam. Esse termo dia do Senhor começou em Moisés, em Deuteronômio, e eles usavam isso falando a princípio acerca do cativeiro babilônico, e depois esse termo ficou. E o grande dia do Senhor também está lá em Apocalipse, que é agora para nós, é o dia que Jesus virá, voltará, né? Mas iniciou quando ele veio na sua primeira vinda. Por isso nós estamos falando, ele está voltando, porque tem 2026 anos.
ele de fato está voltando. E nós estamos vendo os sinais, a Escritura nos mostra os sinais. E os sinais estão todos aí. Guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, e o mundo totalmente perdido. Nem precisa falar que vocês estão vendo, né? Então, Jesus está voltando. E nós fomos escolhidos, somos salvos, e nós vamos falar hoje sobre essa proteção da sua salvação. Antes, quero fazer um parênteses aqui, não quero entrar em questões teológicas, mas nós sabemos que há duas vertentes. É bom falar porque a gente não sabe, né, de todo mundo que está aqui, o que crê e o que não crê. Há uma vertente da linha do arminianismo e a do calvinismo. Uma acredita que perde-se a salvação, são os arminianos. E a outra acredita que não se perde a salvação, que são os calvinistas. A Projeto de Deus acredita na linha calvinista, que não se perde a salvação. Agora vamos por uma luz em cima deste conceito. Não é assim, eu não perco a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Posso ir para balada, posso ir fumar, posso fazer o que eu quiser, posso andar na vida de pecado, já estou salvo mesmo. Uma vez salvo, salvo para frente. Nós vamos ver aqui hoje que não é isso, não. A gente crê que não se perde a salvação, porque uma vez que Deus te salvou, Jesus Cristo salvou você ali na morte dele na cruz, você creu, o Espírito Santo te deu fé para crer. Efésios 2:8 diz, a fé não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que não se glorie. Então o Espírito Santo dá essa fé para você crer em Jesus, e aí você é salvo. Se você realmente creu em Jesus, você vai seguir os caminhos de Jesus. Você vai andar numa vida de santidade. Lembra? Por isso que eu comecei falando, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não se perde a salvação se você se manter no caminho do Senhor. Se você creu em Jesus de fato e ama a Deus, você vai querer fazer tudo que agrada a esse Deus por amor a Ele e não por medo de ir para o inferno. É por amar a Ele que você vai fazer tudo para andar em retidão e santidade. Amém? Até aqui? Então, vamos ler. Eu quero contextualizar o que está acontecendo aqui. Essa carta Pedro escreveu, ele estava em Roma. Chegou um momento em que eles chamavam Roma de Babilônia, porque a Babilônia foi terrível para o povo de Deus, né, com a anuência de Deus, porque o povo precisava ser castigado, e a partir daí, então, tudo que era império dominante, perverso, eles chamavam de Babilônia. Então, Pedro se refere a Roma como Babilônia, mas ele escreveu em Roma. E apesar de ser uma carta de Pedro, foi ditada por Pedro e solicitada por ele, mas quem escreveu foi um amigo, irmão dele, chamado Silvano. Você vai ver isso quando ler a carta toda. Beleza? Estou contextualizando. Pedro está falando para um povo que é chamado povo da dispersão. Quem é esse povo? O povo que, quando houve lá o grande cativeiro e as perseguições e tudo isso, o povo de Israel foi disperso para várias regiões. Então, houve essa dispersão. E Pedro está falando para essas pessoas que estão agora sendo perseguidas, tanto judeus quanto gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu, nós somos gentios. Pedro está escrevendo para esse povo com um objetivo: esperança. Dar a eles esperança, porque eles estavam debaixo de perseguições, estavam fora da terra deles. Isso por si só já é doloroso, né? A menos que você tenha escolhido e esteja muito feliz onde está, mas não era o caso. Eles estavam ali porque tinham que fugir. Então eles precisavam receber essa injeção de ânimo, de esperança. E é o caso de muitas pessoas hoje, e talvez algum de nós que esteja aqui hoje esteja precisando de esperança. A gente sabe quem é Deus, a gente serve a Deus, mas em muitos momentos na vida a gente parece perder a esperança. Eu lembro de um texto de Moisés que viu tudo o que Deus fez, através dele, inclusive, viu o mar se abrir, depois esse mar fechar e matar todo o exército de Faraó e o povo ser livre e tudo mais, e tantos prodígios, o Egito todo ser coberto de rã, todo o Egito ser coberto de rã, de gafanhoto e todas as 10 pragas. E chegou um momento que o povo se rebelou e queria carne.
E Moisés ficou muito revoltado, ali ele abriu o coração dele, desabafando com Deus, pediu que, se fosse para ser assim, que Deus tirasse a vida dele, porque ele não estava suportando aquele peso. E Deus falou que ia mandar carne para o povo, eles iam comer tanto que ia durar 1 ano essa carne, que eles iam comer até sair pelo nariz. E Moisés falou, é possível, como assim? Tem mais de 600 mil homens aqui e vai ter carne por 1 ano? Aí você pensa, mas menina, não foi tu que bateu lá e o mar abriu? A gente lendo e fala que como é? Não é possível. O Deus que abriu um mar, abriu assim, ó. A Bíblia diz que o vento foi durante, não foi assim, ó, o mar abriu aqui. A Bíblia diz que Deus mandou um vento que durante a noite toda foi abrindo o mar, até o momento que o mar realmente abriu, o povo passou. E enquanto o povo de Israel saiu, quando o povo do Egito começou a entrar atrás deles, o mar voltou ao seu lugar, e imediatamente todo esse povo morreu. Mais milagre do que isso não existe. Moisés estava lá, foi ele o cara que fez lá, através de Deus, o mar abrir. Mas ele estava achando que não era possível 600 mil homens serem alimentados de carne por 1 ano. O que isso quer dizer? Que os homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, são de carne e osso, que como nós. Eles estão ali para contar a história, para a gente conhecer a Deus, o poder de Deus, como Deus usa os homens, como Deus se relaciona com o homem e tantas outras coisas. Mas eram homens e mulheres de carne e osso. Todos eles, sem exceção, pecaram. Todos pecaram. Então, não ponha sobre si um peso, achando que eu tenho que ser igual Ana da Bíblia. Eu tenho que ser a mulher virtuosa de Provérbios de qualquer jeito. Se eu não for, aí você entra em depressão. Lembre-se, todos eles pecaram. Aliás, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram os da glória de Deus. Eles eram de carne e osso. Mas Moisés também devemos lembrar que esse homem estava andando por anos no deserto. Então pensa, Deus fez um milagre hoje na sua vida. Fez um milagre quando você era pequeno. O meu irmão, por exemplo, Anselmo, quando ele era bebê, Deus o curou de epilepsia. Quando ele era bebê. Mas hoje ele tem 54 anos. Entreguei a idade do pastor. Ele tem 54 anos, perdi. 57. Ó, estou deixando ele mais jovem. Ele tem 57, em maio fará 58. Vamos imaginar, se hoje, que não é o caso, graças a Deus, ele olhasse para a eternidade que ele tem hoje, e esquecesse do poder de Deus, ele estaria como Moisés. Eu não aguento mais esse fardo, esse peso, são anos, tem mais de 20 anos que ele está sofrendo com essa enfermidade. E aí, cadê o Deus que curou a epilepsia? Mudou? Não. Só que agora Deus resolveu que não vai curar porque ele tem propósito nisso. Está entendendo? Amém? Então, toda essa introdução para você entender esse pano de fundo, para quem Pedro está se dirigindo, nós vamos ler este texto. Peço paciência de vocês, porque é a palavra de Deus e é necessário, em nome de Jesus, Senhor, põe isso na cabeça deles. É necessário entender a importância da palavra de Deus. É ela que regenera, é ela que transforma a mente, é ela que muda, é ela, a palavra de Deus. E a gente, como o Filipinho, muito usado por Deus, falou no começo do culto, a gente acabou se acostumando com Deus, com o movimento, ou o que seja, e por ter essa intimidade e saber que Deus está ali, a gente relaxa na nossa conduta diante de Deus. Mas aqui é Deus falando. Diante de um juiz mortal, você não vai vestido de bermuda e camiseta, que você nem entra. Agora Deus está falando. E ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você não gosta de mim, do meu jeito de pregar, fala assim, ó, Deus, me ajuda a engolir ela para ouvir a tua palavra. Porque pode acontecer, tem gente que não se identifica com o estilo de pregação, não tem nada contra a pessoa, mas não se identifica com o estilo de pregação, ele fala muito devagar, ou ela fala muito rápido. Existe, acontece. Eu tenho estilos de pregações que eu também, mas a gente faz o quê? Toca na palavra de Deus, amém? Vamos combinar assim? Tá combinado? Então vamos lá. Começando. Pedro
apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Vamos parar aqui, eu vou parando e explicando, tá? Primeira coisa que a gente vê, Pedro começa se apresentando. É importante isso? É importante. De repente, chega alguém aqui, sobe, fala, Pai do Senhor, você nunca viu na vida, chega, você não sabe quem é, de onde veio, o que ele faz, se ele é um mau caráter, se não é. Pedro se apresenta com uma credencial, eu sou apóstolo de Cristo. Ou seja, eu vou falar uma mensagem que vem da parte de Deus, então você precisa saber que eu conheço esse Deus. Eu sou apóstolo dele. Amém? Amém. Então vamos lá. Aí ele diz, então, para quem ele está falando? Aos eleitos que são forasteiros. Como eu disse, eles estavam sendo perseguidos, fugindo. E ele usa o termo no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E o que é a presciência de Deus Pai? É que Deus conhece todas as coisas antes de acontecer. O mundo todo, tudo que acontece no mundo, tudo que ainda vai acontecer, Deus já viu na sua presciência. Então ele diz aos eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, aos eleitos que Deus já sabia que seriam eleitos lá na presciência dele. Amém? Então aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação pelo Espírito, aí ele vai se dirigir nesse povo. Aí ele derrama ali a bênção, graça e paz sejam multiplicadas. Ele já começa, então, pedindo que a graça e a paz seja multiplicada na vida dessas pessoas, porque eles estão, lembra, em sofrimento. Precisam de uma injeção de fé e de ânimo. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros. Então ele enaltece a Deus aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Então quem nos regenerou? Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Viva esperança mediante as palavras têm muita importância nos textos. Quando você lê a Bíblia, se detenha nas palavras. Ele diz uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então ele diz que Deus Pai nos regenerou, segundo a sua muita misericórdia, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula. Então, o que ele está dizendo? Olha, porque você sabe que Jesus ressuscitou, Deus Pai ressuscitou dentre os mortos, há em você uma viva esperança dessa herança inacessível, sem mácula, reservada nos céus para vós. Amém? Até aqui? Estão entendendo? Então, Pedro está fortalecendo a fé desses irmãos. Veja que ele vai colocar toda a trindade aqui nessa carta. Ele está falando agora de Deus Pai, que ressuscitou o Filho. E o versículo 5 é um versículo que eu acho maravilhoso e eu quero detalhar ele com você. Então, voltando aqui no finalzinho do 4, ele fala da herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É desse versículo que saiu o tema A Sua Salvação Está Protegida. Vou ler de novo e vamos mastigar. Que sois guardados por quem? Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Jesus disse em Mateus 22, 29, para os saduceus, que vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus é muito, infinitamente, muito mais além do que movimentos que a gente vê, muito além, muito além. Inclusive, o poder de Deus foi usado para guardar a nossa salvação. Sois guardado pelo poder de Deus e tem agora uma situação aqui, mediante a fé.
para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Como então que a minha salvação é guardada pelo poder de Deus? O que é preciso para a minha salvação ser guardada pelo poder de Deus? Segundo o texto. Fé. Vamos ler que sois guardados pelo poder de Deus, vírgula, mediante a fé. Por isso que eu disse, cada palavra no texto tem muito valor. Mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que é essa salvação revelada no último tempo? Então eu só vou saber no último tempo se eu estou salvo? Não, se você foi salvo, você já foi salvo, você já está salvo, você já tem a vida eterna. Mas no último tempo, no dia do juízo, vai ser revelado, é o grande dia onde vai ser tudo revelado. Vai ser o juízo, vai ter lá a filhinha apartada de mim maldito, vai ter a filhinha vinde a mim, vai aparecer lá no telão de Jesus tudo que você fez, vai aparecer lá tudo que você fez, e ele vai dizer, essa obra vai queimar como talha, é disso que ele está falando. No último dia vai ser revelada essa grande salvação. Mas se você está salvo, você está salvo. Amém? Não precisa ter medo desse dia, você já está salvo. E aí, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, mas se o Luiz Henrique quiser colocar aqui, Efésios 6:16 diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, embraçando sempre o escudo da fé. Então, por que eu quis ler esse texto? Porque nós lemos que é preciso ter fé para receber esse poder protetor de Deus para a nossa salvação. E ele diz que essa fé, com essa fé, você, embraçando o escudo da fé, você vai apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Era uma roupa que usava-se na guerra e as flechas eram atingidas, né, lançadas, e esse colete, a proteção que eles usavam, era encharcado para apagar essa flecha que vinha com fogo. Então, ele está dizendo aqui que ela vai apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Ou seja, tudo que o inimigo lançar contra você para te perturbar, para fazer você achar que não é salvo, que perdeu a salvação ou qualquer outra coisa, você embraçando sempre o escudo da fé, você vai poder apagar esses dardos inflamados do inimigo. Amém? E outro texto é 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Estão entendendo o quão importante é a fé? Por isso a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então entendemos que o poder de Deus, mediante a nossa fé, é preciso ter fé, ele protege a nossa salvação. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja que ele diz se necessário. Porque pode ter cristão que nasceu, viveu e morreu sem passar por perseguições, sem grandes provações. Nós aqui, por exemplo, no Brasil, até o dia de hoje, não passamos perseguição. Você não tem ideia do que é perseguição que as igrejas perseguidas sofrem. A gente, até o dia de hoje, não passamos perseguições. Temos aflições, angústia de perseguição por conta do evangelho, não. Então, ele diz, se necessário for, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, versículo 7, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deixa eu só voltar nesse versículo para explicar. Ele disse, nisso exultais, né, no contexto que ele vem falando da fé, da salvação. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aquele povo, no caso, estava passando por várias provações. E ele diz, por quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, então, além de ter fé, tem que ter valor essa fé. Pegaram aí? Estão espertos? Além de ter fé, tem que ter valor. Não é qualquer fé dizendo, não, eu acredito, não, eu creio. Essa fé que é passada pelo fogo. Como o ouro é passado pelo fogo, o que acontece com o ouro? É passado pelo fogo para queimar as impurezas. Certo? E
E o que é, na vida do cristão, o passar pelo fogo para queimar as impurezas? São as provas. Então, amado irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos nós somos, quando você estiver no meio de uma prova, por mais que ela esteja doendo, se você é crente de verdade, é cristão, porque crente até o diabo é. Se você é cristão, crê em Deus de verdade, tem fé para a salvação, diante da prova, por maior que pareça, quando parecer que nem Moisés, que você não vai suportar, clame ao Senhor, se agarre na sua fé e fale, eu não estou aguentando mais. Foi o que Moisés fez. É preciso entender que Deus, Ele conhece e sente os nossos sentimentos. Gente, por favor, abra sua mente para isso. Tem muita gente que tem medo de chegar na oração e falar, eu estou com ódio, eu estou com raiva, eu não estou suportando. Sabe por quê? Tem gente que tem um engano assim, ó. Mas a Bíblia diz que Deus não nos dá carga maior do que podemos suportar. Como que eu vou chegar para Ele e dizer, eu não estou suportando? De novo, errais por não conhecer as Escrituras. Esse texto, que Deus não dá maior do que possa suportar, ele não está falando de prova, ele está falando de tentação. Que Deus não tenta o homem, mas Ele permite. E Ele diz que Ele não vai permitir além do que a gente possa suportar, porque Ele conhece os nossos limites. Estão entendendo? Depois você pode ler esse texto, se quiser, eu mando no grupo. Mas a prova, os homens de Deus, Elias quis morrer, Jó quis morrer, Moisés quis morrer, homens de Deus. Homens santificados, separados para Deus. Como que eu e você não vamos sofrer? É claro que a gente vai sofrer. Jesus Cristo falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Jesus chorou, sofreu. Então, irmãos, quando você estiver diante de uma prova que você não estiver suportando, ao invés de você ir lá para o Facebook, Instagram, seja qualquer rede social, lamentar, falar de quem está te fazendo sofrer tal dor, mandar indireta, fazer fofoca disfarçada de pedido de oração, esse tipo de coisa, ao invés de você fazer isso, ajoelha no teu quarto e fala, Deus, eu não estou suportando. Fala a verdade, eu não aguento mais. Até quando, Deus? Senhor, o que isso significa? O que eu tenho que aprender aqui? O que eu estou sendo provado? A minha fé está sendo provada, então eu quero ser aprovado, Senhor. Me ajuda a passar por isso. Eu preciso ser aprovado, minha fé tem que ser aprovada. Me ajuda, me dá a tua mão, estende a tua mão. E Deus vai estender a mão e te erguer. Amém? Então essa fé precisa ter valor, e o valor é esse, é ser passado pelo fogo, passado pela prova, e vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Essa dor toda que você passa hoje aqui, a sua fé passando pelo fogo, você sendo aprovado, não desistindo de Deus, não desistindo do caminho, não saindo da igreja porque o irmão fez tal coisa com você, aí sair da igreja e ir para outra, amém. Agora tem gente que sai e fica fora da presença de Deus. E aí você, obviamente, a sua fé não foi aprovada. Aí você pereceu, precisa voltar para o caminho. Se você resistir até o fim, sua fé for aprovada, vai redundar quando Jesus Cristo for revelado na sua glória, vier, vai redundar em louvor e glória para a sua fé. Para a sua fé, você vai receber este louvor, essa glória, porque a gente vai estar num corpo que não é esse, é um corpo glorificado, amém? Isso é esperança que Pedro está trazendo para aquele povo e para nós. Então, se você está passando por sofrimento, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Vai passar. Vai passar, Deus é contigo. Isso não é palavras de motivação. Quem me conhece sabe que eu tenho ranço de coisas de motivacional. Não é palavra motivacional, é a palavra de Deus. Tudo passa. Só a palavra de Deus que não passa. Amém? E a promessa de Deus é que nós teremos vida abundante. Então tem períodos da vida. Vão ter períodos. Como tem verão, outono e inverno. De repente você está no seu inverno. Mas vai chegar o outono. O choro dura uma noite. A alegria vem ao amanhecer. É a promessa de Deus, é a palavra de Deus. Você não vai morrer por esta prova. Você vai ser aprovado em nome de Jesus. Você vai ser aprovado, eu declaro para a sua vida, que você vai ser aprovado
em nome de Jesus. Sua fé está passando pelo fogo e você vai ser aprovado, em nome de Jesus. Versículo 8. A quem não havendo visto, a mais, ele está falando de Cristo, né? E aí ele continua, a quem, se referindo a Cristo, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O que Pedro está dizendo? O mesmo que Jesus disse para Tomé. Jesus disse para Tomé, porque me viste, creste? Mais bem-aventurado é aquele que não viu e crê. Pedro está dizendo, a quem vocês não viram, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, que a gente não está vendo Jesus agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, ele está dizendo, qual é o fim da fé? Para que eu tenho que ter fé? Ele está explicando, ele vem com todo esse contexto explicando, para qual é a finalidade da fé? A sua salvação. Amém? Estão entendendo? A finalidade da nossa fé é a salvação. Por isso que ele está incentivando esse povo. Aguenta firme, aguenta calúnia, aguenta murmuração, aguenta trabalho puxado, aguenta perseguição, aguenta o casamento que está dilacerado, aguenta esse problema de saúde, aguenta essa situação financeira, aguenta, você está sendo provado para ser aprovado. E se você for aprovado, o resultado disso é a sua salvação. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Vamos para o versículo 10. Foi a respeito desta salvação. Aqui eu acho lindo, porque essa carta de Pedro, parênteses aqui, ele dividiu em algumas etapas. Primeiro ele se apresentou, depois ele assuntou ali a igreja, citou a igreja sobre a fé dele, que estava sendo provada, e agora ele vai trazer algo que eu acho maravilhoso, maravilhoso. A Bíblia é em progressão. Deus é revelado na Bíblia de forma progressiva. Por exemplo, Moisés sabia mais de Deus do que Jó, do que Abraão, porque vai sendo de forma progressiva a revelação de Deus. Tanto que Jó, tem um texto, várias vezes Jó fala, quem dera eu tivesse alguém que pudesse ser o intercessor entre eu e Deus. Quem vai ser o meu advogado diante de Deus? Quem é o advogado diante de Deus? Jesus Cristo. Mas Jó não sabia. Nós sabemos. Então a Bíblia é revelada progressivamente. E agora nós vamos entender isso, que Pedro agora vai chegar no momento do texto, em que ele vai falar sobre os profetas que anunciaram essa vinda de Jesus, que esse povo presenciou, mas não viram, não viveram, não sabiam o que era. O que isso nos mostra? Primeiro, a soberania de Deus. Nos traz esperança, porque os profetas anunciaram, todos morreram sem que Jesus viesse, na primeira vinda, mas ele veio. Então a promessa que eles anunciaram, morreram, não viram acontecer, mas ele veio. A promessa foi cumprida. Então ainda está em tempo da sua promessa ser cumprida, mas pode ser que você não viva para ver, mas Deus não falha nas promessas dele. Então, por isso que na abertura do culto eu li o texto falando que Deus não está demorando como muitos pensam, ele tem misericórdia, está prolongando o tempo para dar chance de que todos sejam alcançados e salvos. Aí a gente aprende isso nesse texto que vamos ler agora, e aprendemos também que de fato a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque esses homens falaram de coisas que eles desconheciam. Então, quando falarem para você, mas foi escrita por homens, sim, Deus não ia sentar lá e ficar escrevendo, né? Ele usou o homem, como ele usa até hoje. Quantos livros são lançados hoje por homens de Deus que acrescentam a nossa vida? E foi Deus que sentou lá e escreveu? Foi o homem, mas quem deu a inteligência? Deus. E aqui foi a inspiração do Espírito Santo de Deus. Tanto assim que eles falaram de coisas que aconteceram muitos anos depois. Como nós agora. Estamos em 2026. O povo, desde a primeira vinda de Jesus, está ouvindo que Jesus vai voltar. Quantas gerações já morreram e não viram Jesus voltar? A gente está aqui há quantos anos? Eu estou... Fala baixo. Estou há 53 anos esperando. Até agora nada. Mas ele vai voltar. É certeza.
Ele vai voltar. Pode ser que a gente seja a geração do arrebatamento e a gente não morra, vai arrebatado, mas tem uma esperança viva para você. Se você morrer sem ter a graça de ter sido arrebatado, Deus reservou um carinho para você. Quem morre no Senhor, quando Ele vier, vocês, os que morreram, serão os primeiros a subir. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é justo, é maravilhoso, é lindo, sou apaixonada nesse Deus. Vamos lá, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, perguntaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. Veja que ele fala do Espírito Santo que neles estava, ou seja, o Espírito Santo estava conduzindo-os a escrever. E eles falaram, ele diz aqui que eles falaram, inclusive, das dores desse Cristo. O profeta Isaías, chamado profeta messiânico, fala muito disso, sobre suas chagas somos parados. Ele é o que mais fala do sofrimento de Jesus. É o profeta Isaías, tem salmos de Davi falando sobre a morte de Jesus, e ele diz que o teu servo não verá, o corpo do teu servo não verá decomposição. O Filipinho falou aqui sobre quebrar as pernas de Jesus, e isso não foi feito porque foi dito, os profetas falaram sobre isso, tudo lá no Antigo Testamento, mas eles não faziam ideia do que era isso. Quem é Jesus? Que história é essa? Como assim vai vir o grande dia? Porque eles tinham a promessa da saída do exílio, aí esperavam por isso aconteceu, mas aí tem um tal do Messias, tem uma tal de uma regeneração, vem um homem aí que vai mudar tudo, tem textos dizendo alguém da raiz de Davi, um remanescente, vai colocar tudo no seu devido lugar, e eles não sabiam. Então o texto de Pedro diz que eles estavam inquirindo, investigando atentamente a ocasião, quais as circunstâncias, que é o que a gente faz hoje. Eles estavam estudando sobre isso. É o que a gente deve fazer hoje. Deixa eu estudar quais são os sinais. A Bíblia nos mostra quais são os sinais. Deixa eu ver se está perto, porque deixa eu ver quais são os sinais. E eles estavam lá estudando isso, mas a eles não foi revelado. Versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelaram para escutar. Veja, Pedro está dizendo que os profetas receberam a informação de que o que eles estavam pregando não era para eles. Ainda assim, eles pregaram, porque eles foram chamados para isso. Então, eles estavam pregando para algo que eles não iam viver, e dirigidos pelo Espírito Santo, e que agora, e até os anjos anelaram isso. E a nós foi dada a graça de saber. Nós somos privilegiados. Porque a Bíblia agora, ela já está toda revelada. Apocalipse fecha a Bíblia. A palavra de Deus diz que aquele que acrescenta um tio à palavra de Deus é amaldiçoado por isso, porque a Bíblia foi revelada, toda ela. Agora a gente já sabe o que vai acontecer. Os profetas de antigamente não sabiam. A gente agora já sabe. O que nos espera? A segunda vinda de Jesus, como vai ser, quais são os sinais, o que vai acontecer com a gente, está tudo lá no livro de Apocalipse, em Mateus também tem, a Bíblia toda já foi revelada. Por isso que a gente não deve orar pedindo para Deus, Senhor, revela a tua palavra para mim. Ela já está revelada. A gente deve orar pedindo para Deus nos dar entendimento do que estamos lendo. Amém? Versículo 13. Agora, Pedro vai entrar na parte que mais é interessante para nós no nosso dia a dia. Santidade na vida. Porque sabemos que sem a santidade não poderemos ver o Senhor. Por isso, versículo 13. Cingindo o vosso entendimento, já vou parar aqui para explicar o que é cingindo o vosso entendimento. Eu uso a versão ARA da Bíblia, por isso que tem essas palavras foste, vós, vais, virás, quis, nós, vós, eles, é um português bem, mas eu gosto dessa versão. Então, cingindo o vosso entendimento, o que isso quer dizer? Naqueles tempos, cingir era algo que eles tinham aquelas roupas compridas, né, que eles usavam,
E eles colocavam tipo, um cinto aqui para aquela roupa subir. Puxavam, né? E ficava, a roupa tinha que ficar acima aqui, que era para eles estarem prontos para ter movimento, não tropeçarem naquela roupa. Então, qual é o sentido de cingir? Ele fala cingir os ossos longos em alguns textos. Está preparado, está pronto. Não tenha nada embaraçando o seu caminho. Lá em Efésios diz, calçai o evangelho da paz. Você tem que estar calçado, pronto, preparado. Chamou, tu está pronto. Chamou, está pronto. Filipinho, você vai pregar hoje. Meu Deus, tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Tem que andar na presença de Deus. Tem que orar todo dia. Tem que ler a Bíblia todo dia. Se você lê a Bíblia todos os dias, se você ora todos os dias, se você recebe uma porção do céu todo dia, a hora que fala, irmã Tânia, vem aqui trazer uma palavra, ela tem. Ela tem tempo com Deus no secreto, Deus fala com ela ora, ela tem. O que o próprio Pedro diz? No capítulo 4, versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a quem perguntar a razão da vossa esperança. Qual é a razão da esperança? Nós estamos estudando hoje sobre isso. A nossa salvação. Amém? Então, por isso, cingindo o vosso entendimento, ou seja, que o seu entendimento esteja pronto, preparado, que você entenda o movimento de Deus, o agir de Deus, o processo de Deus. Aqui, por exemplo, na Zona Noroeste, que o seu entendimento esteja atento para ver o que Deus está fazendo nessa igreja. Você está prestando atenção no que Deus tem feito em cada culto? Isso quer dizer algo. Deus está preparando, está falando, olha, eu estou fazendo coisas nessa igreja por alguma razão. Então, que o seu entendimento esteja cingido. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, como Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, não deixe somente se amoldar, porque você agora é um filho da obediência. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. No Antigo Testamento, principalmente em Levítico, capítulo 19 de Levítico, quase todos os versículos encerram dizendo, seja santo porque o teu Deus é santo, seja santo porque eu sou santo. Tem que ser santo. Não tem escolha. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ponto final. É a Bíblia que está dizendo. O que é ser santo? É não ter nenhum pecado? A Bíblia diz que você, aquele que não peca já está pecando, já mentiu já. Não existe, a gente peca. Ser santo é ser separado para uso exclusivo de Deus. Uso exclusivo de Deus. Então eu posso, como sendo santo, ou seja, separado para uso exclusivo de Deus, já no carnaval puxar um samba enredo? O que você acha? Eu sou separada para uso exclusivo de Deus. As letras lá do carnaval glorificam a Deus? Pelo contrário, ofendem. Ultimamente, nos últimos anos, o carnaval se focou em ofender a Deus. Então, se você é separado para uso exclusivo de Deus, você não tem nada que está fazendo lá no carnaval. Está entendendo? É um dos exemplos. Separado para uso exclusivo de Deus. Tudo aquilo que é pecado, que desagrada a Deus, você, como santo, não deve fazer. Claro que a gente vai errar. Aí o que a gente faz? Se arrepende, chega diante de Deus, pede perdão e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Então a gente não vai morrer pagão. A gente é santificado, a gente é justificado. Não existe pagão para crente. Jesus nos justificou, nos regenerou. É só você chegar diante dele e confessar o seu pecado verdadeiramente. E o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Não é igual a gente que perdoa, mas vira e mexe e lembra. Cada BR puxa uma briga lá de 20 anos. Jesus não é assim não, ele lança fora. Apaga, esquece. Versículo 17. Ora, presta atenção nisso daqui, que essa aqui é uma lapada santa de Pedro, a minha não. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um,
Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Deixa eu voltar aqui para explicar isso. Pedro está dizendo assim, você está invocando Deus como Pai, você está dizendo que Deus é seu Pai. Quem aqui tem Deus como Pai? Só para eu saber. Ele está dizendo, Deus é teu Pai? Você está invocando Deus como teu Pai. Pois bem, saiba que esse Pai, que é amoroso, ele julga, ele não faz acepção, ele julga até os filhos dele. E ele vai julgar a obra de cada um individualmente. É isso que Pedro está dizendo. Significa que é hora de você olhar para o seu coração e analisar as motivações das suas ações. Será que eu fui lá levar aquela cesta básica porque eu amo a Deus, amo vidas e sei que aquela pessoa precisa? Ou fui levar aquela cesta básica para fazer uma selfie e colocar na rede social? Vai passar diante de Deus as obras. Não tem a ver com salvação, são as obras. As que vão ser queimadas como palha e as que vão se tornar galardão. Deu para entender? Então, Deus, que é o seu Pai, ele vai te julgar. Não é porque ele é seu Pai que ele não vai te julgar. E aí ele diz, sabendo que não foi por coisa corruptível, ele está dizendo aqui, pensa bem, não foi por qualquer coisa que você foi comprado, ele vai julgar você sim, ele é seu Pai, mas ele te comprou, e não foi por qualquer coisa corruptível, foi pelo precioso sangue de Jesus, que a gente viu aqui na abertura do culto, quão sofrido foi. E antes dessa crucificação, ele passou por um monte de coisa, foi cuspido na cara, levou tapa na cara, foi humilhado, rechaçado, aconteceu muita coisa com ele. Então, ele está dizendo, esse sangue é impossível agradar a Deus. Está na Bíblia, na carta aos Hebreus. Então, quem crê em Deus, mas não crê em Jesus, está perdendo tempo, não crê em nada. Está crendo em Deus qualquer aí. Santidade no amor, para a gente encerrar. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Vou voltar aqui, tendo purificado a vossa alma pelo sangue de Jesus, pela vossa obediência à verdade, a verdade de Deus, tende em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então você foi regenerado pela palavra de Deus. Por isso você precisa estudar a palavra de Deus, ela regenera, ela muda a sua mente. Versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, ele está dizendo aqui claramente que você precisa amar o seu irmão. E eu vou ler aqui 3 textos a ler, que fala sobre esse amor. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor como Cristo nos amou. Como é que tem seu amor? Igual de Cristo por mim. E isso é uma oferta e um sacrifício a Deus, um aroma suave. Então, quando Paulo fala, ofereça o seu sacrifício a Deus, né? Sacrifício vivo, eu chego lá e falo, Deus, estou aqui oferecendo meu sacrifício vivo, ele sabendo que eu não amo meu irmão, não vai subir como um cheiro suave. Porque é preciso amar o seu irmão como Cristo nos amou. 1 João 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, o amor de Deus é esse. Guardemos os mandamentos, eles não são penosos. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a sua prova, quer provar a Deus que tu ama? Preciso provar a Deus que eu amo. É fácil demais. Só que não. É só guardar os mandamentos.
É só andar ali, ó, dentro da palavra. Ama o teu próximo. Ama o teu próximo. Irmão, você entendeu que não tem opção? Você tem, e pro inferno. É uma opção. Mas se você quiser guardar a sua fé, se você quiser que a sua fé seja guardada pelo poder de Deus, sua salvação, desculpa, se você quiser que a sua salvação seja guardada pelo poder de Deus, você precisa ter fé em Deus. Se eu tenho fé em Deus, vem o pacote todo, vem a obediência à palavra dele, o amor a ele. Se eu amo e obedeço a palavra dele, eu tenho que amar o meu irmão. O reflexo do amor ao meu irmão é do amor que vem de Deus. Se eu amo a Deus, creio em Deus, faço tudo, mas não amo o meu irmão, quando Jesus vier, desculpa, mas a gente não vai se rebelar. Você vai para outra fila lá dos... Entendeu? Precisa amar. Não é brincadeira, não. A gente fala assim de uma forma leve, porque é uma palavra dura, mas não é brincadeira, não. Jesus está voltando, fechando. Jesus está voltando, é para já, é no abrir e piscar de olhos, é assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, diz as Escrituras, é nesse tempo que Jesus vem, não dá tempo de pensar. A mente tem que estar preparada, pronta, sabendo tudo isso que a gente pregou aqui, tem que estar aqui preparado, pronto, eu tenho que amar, eu tenho que viver o Evangelho, eu tenho que ter fé, eu tenho que lembrar de quando eu passo pela prova, eu tenho que glorificar a Deus, passando pela prova, cantando louvor, e é isso que Deus espera de nós, e é essa palavra que Deus trouxe para a igreja dele essa manhã. Amém?